Fala galera, eu sou o professor Asley de Filosofia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no SP Resolve. No vídeo de hoje eu queria chamar muito a sua atenção, porque você tem aqui não só um tema que aparece com muita frequência na prova, mas também um autor que pode ser um coringa na sua redação. A prova do Enem 2012, nós temos primeira aplicação e estamos falando também de um cara chamado Johann Habermas, membro dos mais recentes da Escola de Frankfurt, você já conhece. Mas Habermas ele é muito conhecido na prova do Enem, principalmente em torno de uma teoria que se chama teoria da ação comunicativa. Preste bastante atenção nisso. Veja, a ideia do Habermas é discutir sobre a ideia de democracia dentro das sociedades e a ideia de comunicação. Veja que são termos que vão acabar se repetindo sempre. Comunicação, diálogo. Você pode pensar, por exemplo, a ideia de diálogo, a ideia de conversa, de consenso. Então, preste bastante atenção nisso, porque, segundo Habermas, uma sociedade verdadeiramente democrática é uma sociedade que respeita, ouve e busca a coesão entre todos os membros envolvidos. Então, buscar o consenso é imprescindível. Entender que as pessoas são diferentes e que essas diferenças precisam ser respeitadas é a base do pensamento de Habermas. Preste bastante atenção nisso. Não só para as democracias, mas para a sua redação, tá bom? Ele coloca assim, ó, na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas, das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança, ou a delimitação de esferas público e privada. Em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos para todos, veja, por conta dessas regras, que são normalmente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos, percebeu? Para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Percebeu que se eu falei, olha, tem que ter comunicação, tem que ter diálogo, tem que ter consenso, tem que entender a diferença. Só que dentro da democracia como existe hoje, essas minorias são reprimidas e as pautas delas não entram em discussão. O ponto de vista delas não é levado em consideração. Sacou? A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias de que forma? Veja, o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como a linguagem política ou distintas convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada. Gente, na verdade não, né? Essas limitações não podem desaparecer, elas têm que entrar em consenso. A secessão, veja que já é um termo que já me incomoda aqui, porque na verdade secessão é separação, então não está de acordo com o princípio do Habermas. A secessão pela qual a minoria discriminada obteria igualdade de direitos na condição de sua concentração espacial no tipo de independência nacional. Não é afastar, esse não é o princípio, consequentemente falso. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia política nacional. A gente cai no mesmo erro. Os itens, eles falam em separar. Na verdade, tem que buscar exatamente o consenso. E aí ele coloca, por exemplo, na letra D, a coexistência, viu que é um termo muito diferente, das diferenças, considerando a possibilidade de discurso de autoentendimento se submeterem a um debate público, cientes de estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Pode existir e o melhor argumento vence, mas todos têm que ter voz. É exatamente esse o nosso gabarito. Tá bom? Veja o que ele diz na letra E. A reunificação da sociedade que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política nacional. Veja, ele novamente tenta criar uma coisa só. Na verdade, não. Eu tenho que respeitar exatamente as diferenças. Tá bom?